Bom dia, pessoal! Bom dia, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Resenha em Dobro Futebol Clube. Aquela resenha feita para você, de pai para filho. E de filho para pai. E estamos aqui para falar do jogo do Brasil contra o Marrocos. Brasil 1, Marrocos 1. Léo, a gente já tinha falado no pré-jogo, eu já tinha comentado com vocês aqui que eu estava preocupado, que esse jogo era preocupante para mim. Mas, Léo, que jogo pavoroso. Posso estar exagerando? Não sei. Pavoroso. Léo, e aí? Realmente, para mim, eu não tenho muitas palavras para definir essa atuação horrível que foi o jogo de ontem. Medíocre. Foi um jogo horroroso. Para mim, nada o que a seleção apresentou nesses amistosos de preparação contra Panamá e Egito, nada disso foi apresentado ontem. Muitas dificuldades de marcação, não ganhava quase nenhuma segunda bola dos jogadores marroquinos e teve uma série de dificuldades, principalmente no começo do primeiro tempo. Os primeiros 25 minutos foram pavorosos da seleção brasileira. O Brasil não via a cor da bola. Marrocos dominando completamente o time brasileiro. Marrocos estava melhor do que o Brasil em tudo. Tecnicamente, taticamente, fisicamente, na motivação. O time brasileiro parecia um catado de várzea, que você vai jogar uma partida na várzea e você não tem um time montado, passa um aqui, você chama, vem jogar aqui, ou você quer jogar, fulano quer jogar, tô com vaga no gol, entra aqui, você vai catando um aqui, um ali, monta um time e bota para jogar na hora. O meio de campo do Brasil, inexistente. A defesa brasileira, uma bagunça. Um moleque de 18 anos, não me peça para eu lembrar o nome dele agora que eu não vou conseguir, de 18 anos do Marrocos, colocou o meio do campo brasileiro no bolso. E o nosso meio do campo, inócuo, não conseguia alimentar o ataque, deixava a nossa defesa exposta. Acho que foi uma das piores. Eu tenho 51 anos, eu assisto Copa do Mundo desde 82, quer dizer, que eu me lembro, né? Desde 82, acho que foi a pior estreia do Brasil numa Copa do Mundo que eu já assisti, né? Pra mim, essa é a terceira Copa do Mundo que eu vejo. Essa foi a pior estreia, com certeza. Eu não vi as outras estreias porque eu não tava vivo ainda, mas Claro, né? A princípio, essa foi a pior estreia que eu vi. O time com muitas dificuldades, principalmente o meio-campo com o Casemiro. O Casemiro tava muito lento mesmo, parecia que tinha comido uma série de hambúrgueres no McDonald's. Não é possível, porque tava muito lento o Casemiro. Bruno Guimarães não tava no seu melhor dia. Não mesmo. Diferente do jogo contra o Egito, que jogou muito bem, ontem fez uma partida horrorosa. Paquetá também. Minha nossa. Acho que não tem expressão melhor que essa. De cada 10 passes que ele fez, em média, 8 ele errou. É incrível pensar que um cara desse tá na seleção brasileira, titular do Brasil na Copa do Mundo, e o Andreas Pereira nem sequer foi convocado. Eu não consigo entender isso. Eu nem falo isso porque ele é do Palmeiras. Eu nem falo isso, mas por merecimento. Ele tá jogando melhor que o Paquetá. Tá jogando melhor. Exatamente. E até pelo que a gente sabe, na teoria é o quê? Seleção brasileira é o lugar para estar os melhores jogadores do Brasil que estejam no seu momento. A gente tem, falando do Andreas aqui, nós temos outros jogadores brasileiros que fazem a função do Paquetá, que estão num momento técnico e tático muito melhor do que o Paquetá. E o que o Paquetá está fazendo na seleção? Sem palavras. Sem palavras. Para quem conhece a gente, vocês sabem que nós somos palmeirenses, eu e o Léo. E nós somos muito palmeirenses. Mas aqui a gente não está aqui para falar de Palmeiras. Vamos trazer o Palmeiras aqui dentro de um contexto que vocês vão entender. Por sermos muito palmeirenses, a gente é muito fã do trabalho do Abel Pereira, sabemos que de tudo aquilo que ele fez de grande e de importante dentro do Palmeiras, mas tem uma questão aqui que eu acho que ela é comum a todos os palmeirenses e o Léo vai concordar comigo.
O Abel irrita os palmeirenses, porque o Abel é, em algumas questões, extremamente teimoso. Muito teimoso. E ontem eu fiquei com a impressão, Léo, de que nós encontramos um cara mais teimoso do que o Abel. Mais teimoso do que o Abel. Vamos lá, vamos puxar o assunto aqui com vocês, já falando de convocação da seleção. Lá do começo. Casimiro. Paquetá. Igor Thiago. Desculpa. Quem é fã, quem gosta desses jogadores, se você não concorda conosco, tá tudo bem, não tem problema, a gente não tá aqui para ser o dono da verdade, estamos aqui para compartilhar a opinião com vocês. Esses caras nem sequer deveriam estar na seleção brasileira. Não tinham que sequer ter sido chamados, não tinham que sequer ser considerados. Porque como o Léo falou aqui, o Casimiro ontem parecia que estava anestesiado. Queria fazer alguma cirurgia, agora deram anestesia nele para ver o Casemiro em campo. O Paquetá errou praticamente tudo que ele tentou. Esses caras não eram nem para ter sido convocados. Igor Thiago, gente, alguém apresenta para nós aí, apresenta aí nos comentários alguma razão, algum motivo justo, algum motivo plausível que faça a gente entender, ah não, tá bem, beleza, é por isso. Por que a convocação de Igor Thiago para a seleção brasileira? E por que um cara desse, depois dos 2 amistosos onde ele teve oportunidade e não produziu nada, ainda entrou na estreia de Copa do Mundo do Brasil como titular? Só fez 2 gols de pênaltis, lembrando. Gente, é inaceitável isso. Sei lá, qual é a palavra para explicar, a cisma, a teimosia, o tesão do Ancelotti com esse cara. E deixando o Endrick no banco, né? E deixando o Endrick no banco. Um moleque que resolveu no jogo contra o Egito. Detalhe, ele entrou no intervalo e uns 5 minutos de jogo fez o gol que decidiu o jogo pro Brasil. 2-1. Por que não colocar o Endrick nesse jogo? Porque era jogo pro Endrick. Era um jogo em que o Brasil precisava fazer o gol. Precisava fazer o gol e não colocou o moleque que tem e já provou que tem estrela. Não tem explicação, não tem explicação plausível. A gente fica se perguntando, gente, o Endrick fez alguma coisa pra essa gente? Parece que ele fez um crime. O Endrick fez alguma coisa pra essas pessoas? Tá sendo punido? Não tem explicação. O Endrick resolveu, Léo, você lembra? Resolveu em todos os jogos que ele entrou. Ele resolveu contra a Inglaterra, ele resolveu contra a Espanha. Resolveu contra o México. Resolveu contra o Egito, resolveu contra o Panamá. Por que o menino não entra? entra? A Croácia também. Ele não fez gol naquele jogo, mas sofreu um pênalti, deu assistência. Por que ele não entrou nesse jogo? Qual é o problema? Gente, ou é teimosia, ou é pura e simples teimosia, ou é burrice, ou tem alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe. E vou dizer para vocês, se ontem, Léo, com a atuação que a gente viu do Brasil, com a péssima escalação inicial do time brasileiro, com a péssima partida e com as péssimas substituições que ele fez, se fosse um técnico brasileiro ali... Já teria sido escorraçado há muito tempo. Imagina um Fernando Diniz, um Dorival Júnior, um Filipão. Minha nossa! Filipão, Roger Machado, Felipe Luiz, qualquer um que seja. Se tem um técnico brasileiro ali, estaria ouvindo hoje uma quantidade assim imensa de desaforos. Estaria sendo humilhado, xingado, escorraçado. Se é um técnico brasileiro ali, estaria sendo chamado de professor Pardal para baixo. Agora, ninguém fala nada. A gente viu ontem um time assim que era uma desgraça total. Sem meio campo, sem ataque, sem defesa. Nós tivemos um lateral cortado por lesão, o Wesley. Havia outros 2 laterais. O Vitinho e o PH do Vasco. O Vitinho e o PH. Na pré-lista de convocação, em vez de ele trazer um dos 2 para substituir o lateral que foi cortado por lesão, não, ele trouxe um jogador da posição diferente. Entrou ontem no jogo com o Marrocos, com o Ibanez improvisado na posição, algo que não tinha a menor necessidade de acontecer. E o Brasil tomou sufoco do Marrocos. Gente, o Marrocos foi superior à equipe brasileira. Foi. E digo para vocês, a gente deu sorte
de não terminar aquele primeiro tempo ontem com 2 ou 3 favoráveis ao Marrocos no placar. Demos sorte que o Vinícius Júnior, ali num lance de talento individual dele, conseguiu o gol de empate. Podia ter sido uma tragédia. Digo para você, Léo, se tem alguém hoje que pode dizer assim que reclama ou lamenta do resultado do jogo 1-1, é o Marrocos. 1-1 Ficou barato. Ficou barato, ficou de bom tamanho do Brasil para aquele resultado apresentado ontem. E, Léo, traz para mim aí, traz pra gente que tá aqui, pessoal que tá assistindo, o seu contexto como jogador de futebol, como atleta, o que explica você ter Luiz Henrique no banco, Endrick no banco, o Ryan, que foi jogador do Vasco, no banco, e a situação que a gente estava vivendo ontem, os caras não são utilizados. O que pode estar por trás disso? Tem duas coisas que podem explicar esse fator. Primeiro, ou há esquema dentro da instituição, a CBF, que por mais que você coloque Jürgen Klopp, Guardiola ou Ancelotti ali no comando, não vai alterar porra nenhuma dentro daquela entidade, que é a Confederação Brasileira de Futebol, porque infelizmente não há como os treinadores convocarem os atletas que eles querem convocar, não há maneiras dele fazer seu próprio treinamento para, quem sabe, gerar uma situação melhor e botar o Brasil a um topo mundial melhor, ou é teimosia do seu Pardalote mesmo, como o meu pai falou. Pardalote. É teimosia do seu Pardalote também, pode ser isso. Porque não existe o Endrick ficar na reserva de Igor Thiago e Matheus Cunha. Porque, vamos ser sinceros, eu admito, quando o Igor Thiago foi convocado, eu até concordava, por que pareça, eu até concordava, porque ele fez uma boa temporada lá na Premier League, foi artilheiro lá do Brentford, foi o vice-artilheiro, se não me engano, lá na Premier League, só atrás do Haaland. Ele foi bem por lá. Ele começou bem nos amistosos contra a Croácia e Panamá, fez 2 gols, mas foram 2 gols de pênaltis também. Ele começou até a ajudar na marcação, parecia que ia vingar alguma coisa, mas contra o Egito ele já não mostrou exatamente isso. Ele já mostrou muito nervosismo dele mesmo, já perdeu vários gols na cara do goleiro, principalmente. E depois daquele jogo contra o Egito, ele já demonstrou que não devia ser titular. E o Endrick, em 5 minutos de jogo, fez o gol que deu a vitória para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu ontem. A gente achava que o Endrick entraria no jogo, mas o Igor Thiago ficou até a metade do segundo tempo. Então o que deu pra gente entender? O Igor Thiago não jogou bem contra o Egito e ele foi premiado com a titularidade na Copa do Mundo. E o Endrick Titularidade. E o Endrick que foi bem no jogo, não conseguiu ganhar a titularidade, merecendo o banco. Como que isso acontece? Vocês não acham mesmo? Então, são coisas que a gente não entende. O Ancelotti parece que tá teimando com os jogadores, tá teimando com a nossa torcida. Ah, e lembrei de uma coisa. Eu digo isso mesmo do seu Rafinha. Rafinha, que só joga no Barcelona também, não jogou merda nenhuma ontem. Coloca uma camisa azul e vermelha nele pra ver se ele joga, porque ontem... Não jogou merda nenhuma ontem. Não criou nada. Tava ali na ponta parecendo um cone. Um cone joga melhor que o cara. Dribla mais que ele. Pelo amor de Deus. Vou dizer pra vocês, pessoal, uma coisa que é muito preocupante dentro desse cenário aqui. Próximo jogo. Próximo jogo é contra o Haiti. É a seleção mais fraca do grupo. Provavelmente, se não for a seleção mais fraca de todo o torneio. O Brasil vai jogar contra o Haiti, vai vencer e provavelmente vai fazer o placar, 2, 3, 4 gols. E é aí que mora todo o problema. Aí, todo mundo, inclusive a própria mídia, a própria imprensa, a galera que tá descendo o pau agora, todo mundo esquece o desastre que foi esse jogo de ontem
E volta o ufanismo. O Hexa vem! O Hexa aí! Exatamente. O Hexa tá no caminho, a mão na taça. Todo mundo esquece. Só que o jogo com o Haiti, independente do placar que for feito, o jogo do Haiti não serve como parâmetro, não serve e não apaga a atuação horrível, coletivamente que a seleção brasileira teve ontem, não apaga a péssima escalação que o Ancelotti fez, não apaga as péssimas substituições, não apaga o esquema técnico e tático do Brasil ontem, que foi horrível. Desculpa, tá? Isso é responsabilidade do senhor treinador. Escalar, definir quem joga, onde joga, como joga, substituir, isso é responsabilidade do senhor treinador, tá? Ancelotti pode ser vitorioso, 300 mil Champions, 1 milhão de Mundial. Esquece, estamos jogando numa Copa do Mundo. Copa do Mundo é outra coisa. E ele foi muito. Ele e todo o time foram muito mal ontem. O Hexa ainda pode vir? Pode. Pode. Vamos lembrar aí da Argentina na Copa de 2022, Léo, que começou o Mundial perdendo para a Arábia Saudita. Não foi, não? Foi um jogo incrível em que aconteceu a derrota da Argentina para a Arábia Saudita e parece que no vestiário o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, reuniu todos os jogadores, puxou a orelha de todos eles e fez os caras jogarem o que não jogaram no jogo e, consequentemente, levaram eles até a final e ganharam sobre a França, que era a favorita a levar aquele torneio naquele ano. Tudo está perdido com a atuação de ontem? Não. Foi horrível? Foi. Mas tudo não está perdido. A questão é, como o Léo trouxe aqui para vocês, vamos aprender com o que aconteceu ontem ou não? Agora, se vai aprender, a gente não sabe, né? Tomara que aprenda. Vamos tirar lições do que aconteceu ontem ou não? Vamos ter a humildade. Gente, eu acho que é uma coisa que falta ali na CBF, na comissão técnica, no grupinho de jogadores. Vamos ter a humildade de entender que pelo menos até ontem tudo que foi feito errado. E vamos mudar os caminhos ou não? Acho que essa é a diferença entre talvez chegar ou não chegar. Porque vejam bem, essa base que está hoje aqui, apesar da gente não concordar com algumas coisas, a gente não deixa de torcer. Essa base que o Ancelotti trouxe, essa base foi perdedora em 2018. Insistiu-se com essa base. Foi dada a eles uma nova oportunidade em 2022. Essa base continuou uma base perdedora. E o Ancelotti pega a base que fracassou em 2018 e que fracassou em 2022 e traz de novo para 2026. É inacreditável. É inacreditável. É difícil falar. É lógico, a gente tem o sentimento aqui de torcedor. Posso não concordar com a convocação de alguns nomes, posso não concordar com a escalação, mas ninguém vai deixar de torcer para o Brasil isso. Ontem, como vocês viram, no shorts que a gente trouxe para vocês aqui, como é que Guararema estava, falta de energia da torcida não faltou. Aqui em Guararema, em São José dos Campos, em Mogi, em São Paulo, no Rio, em Recife, em Salvador, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Manaus, falta de apoio dos brasileiros lá nos Estados Unidos, falta de apoio, de incentivo, de energia positiva da torcida, não faltou. O que está faltando? Futebol, humildade, muito arrogantes a princípio, todos eles. Menos arrogância, menos nariz em pé. Vocês não têm que estar aí na seleção brasileira jogando, achando que estão fazendo um favor para alguém. Vocês não querem jogar? Beleza, tem um monte de jovens vindo aí. Tem uma geração inteira de jogadores vindo aí. E tem muitos outros jovens que nem sequer jogam profissionalmente e que tinham esse mesmo sonho. Um sonho de estar numa seleção brasileira.
Não querem jogar? Chama lá o presidente da CBF, chama lá o Ancelotti, pede pra ir embora, mano, volta pro seu clube, volta lá pra Inglaterra, pra Espanha, pra Portugal, pro raio que o partam vocês, pede pra ir embora. Fica lá ganhando seus milhões. Dane-se, vão embora. Entrega a camisa pra quem quer jogar. Seleção brasileira precisa ter amor à camisa. Isso aqui, essa instituição chamada CBF, é pesada pra caralho no futebol mundial. Precisa ter respeito pesado. a isso aqui, Isso ó. aqui tem tradição. Precisa ter respeito. Tradição. O que foi feito ontem é uma falta de respeito com isso aqui, ó. Isso aqui não pode ser quebrada, essa tradição. Vocês não vão deixar quebrar essa tradição. Pelo amor de Deus. Vocês Pelo não amor vão de deixar Deus. quebrar. Isso aqui é pesado pra caralho. Sinto muito palavrão, mas eu tinha que falar. Isso aqui tem que ser respeitado, tá no nosso sangue. Não quer jogar? Vai embora. Pega a sua necessairezinha aí com seu esmaltinho incolor, vai lá pintar a unha, passa lá no seu barbeiro para fazer risquinha na sobrancelha. Não quer jogar? Não tá afim? Você tá se sentindo obrigado a jogar? Ai, eu não me sinto à vontade em jogar em algo que eu sou obrigado a fazer. Vai embora! Simples. O Brasil tem 5 títulos mundiais. 5. Todos os 5 foram ganhos por jogador raiz. Nenhum dos 5 títulos mundiais do Brasil foram ganhos por jogadorzinho Nutella, não. Eu não lembro desses 5 mundiais. Jogadorzinho fazendo risquinha no cabelo, pintando o cabelo, fazendo unha. Nada disso. Nada disso. Isso é até uma falta de respeito com a nossa geração atual. Porque essa geração que faz essas gracinhas não vai ganhar nada mesmo. Não vai ganhar nada. Quer focar em fazer unha, cabelo, vai ganhar concurso de beleza. Vai passando concurso de Miss. Isso vai. Agora, título mundial, que é o povo brasileiro que quer a 6ª estrela, não vai ganhar. Tá. Sinto muito. Enquanto tiver com essa mentalidade perdedora, que a gente precisa disso para ganhar a Copa do Mundo, o que foi feito para ganhar essas 5 estrelas, seleções que foram humildes, que tiveram cabeça no lugar para conquistar cada uma delas. Não tem nem o que falar. E vou dizer para vocês, tá? A diferença entre jogador raiz e jogador Nutella. Vocês vão entender. Léo, qual que é a marca do seu hidratante favorito? Talvez do CR7, o shampoo do CR7, eu acho. Você vê que eu perguntei para ele qual que é a marca do hidratante favorito, ele falou que é o shampoo do CR7. Ou seja, o Léo não sabe o que é o hidratante. Então vocês estão entendendo a diferença de um jogador raiz para um jogador Nutella? E para encerrar aqui, para vocês entenderem de vez. Léo, o que é uma necessaire? O quê? Vocês entenderam agora a diferença de um jogador raiz para um jogador Nutella? É isso. Tá, vamos esperar o próximo jogo. Menos arrogância, menos teimosia, mais humildade, mais pé no chão e mais vontade de jogar bola. Que não apareceu nada disso ontem. Léo. Menos arrogância, mais humildade. Mais vontade de jogar bola, mais foco em demonstrar o talento. Em que há sim na seleção brasileira. Nós temos jogadores bons. Sim, nós temos jogadores ótimos. Mas falta querer vontade de demonstrar o futebol na Copa do Mundo. O maior torneio de futebol de todos os tempos. Planeta. Tem um país inteiro apoiando vocês. Gente rica, classe média, gente pobre, gente humilde. Tem uma geração inteira de jovens que usa o trabalho de vocês como exemplo, como motivação. Se vocês não têm a determinação para honrar isso aqui, por favor, vamos pelo menos se esforçar para honrar o povo que está apoiando vocês. Se em algum momento da Copa do Mundo vocês forem eliminados, acontece, nem todo mundo é imbatível, mas que caiam pelo menos de pé. Caiam de pé, com honrando decência. As cores da nossa bandeira. O jogador brasileiro precisa sentir um pouquinho de calor, como meu pai dizia, calorzinho na cara. Se vocês não têm um calor na cara para estar na seleção brasileira, por favor,
Vão embora. Vai embora. Até a próxima, pessoal. Até a Até a próxima próxima, resenha pessoal. de pai para filho. E de filho para pai. Tchau! Tchau.